A paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos, aos nossos amigos que participam conosco. Este é o programa Redes Digitais e neste episódio nós vamos falar um pouquinho de um tema que está em destaque no momento, que é a inteligência artificial. Para isso, nós estamos aqui com o pastor Marcos Saúde, graduado em Ciência da Computação, né, pela Universidade Federal, mestre em Informática também pela Universidade Federal do Espírito Santo. Paz do Senhor, pastor Paz do Marcos. Senhor, alegria, mais uma vez estar junto aqui com os companheiros da bancada e a todos os irmãos que nos assistem. Bem, estamos aqui também com o nosso irmão Luiz Claubert. Luiz Claubert também graduado em Ciência da Computação, pós-graduado em Gestão de Projetos, auditor federal na área de tecnologia, professor universitário. Paz do Senhor, Luiz. Pai do Senhor, pastor Fernando, alegria estar com todos nessa bancada. Pai do Senhor, pastor Marcos. Amém. Então, para começar, fazer uma pergunta aqui ao pastor Marcos, começando do básico, pastor. O que de fato é a inteligência artificial e qual é a diferença da inteligência artificial para a inteligência humana, podemos dizer assim? A inteligência artificial, ela é uma área da ciência da computação que se debruça em desenvolver algoritmos, programas, ou seja, solução de problemas que façam com que a máquina ela desenvolva um comportamento mais semelhante possível ao do humano, ou seja, tentando imitar o ser humano naquelas tarefas que exigem algum tipo de inteligência, né. Então, por exemplo, escrever, falar, interpretar texto, fazer uma tradução, né, de alguma fala para um outro idioma. A gente pode dar vários exemplos aqui que são, normalmente utilizadas, pelo ser humano na sua, né, capacidade cognitiva, e a máquina ela, através dessas técnicas, ela tenta imitar, né. Então, na verdade, né, a palavra-chave aí é imitação mesmo, né. Quando surge essa ideia de inteligência artificial, década de 50, ela vem exatamente com essa intenção, né. Então, no dia que a máquina chegar ao ponto de conseguir reproduzir e a gente não souber fazer a diferenciação, se quem falou, se quem fez aquela atividade que exigia uma inteligência humana era um robô, uma máquina ou o ser humano, então aí atingiu-se, né, um nível alto de inteligência artificial. Esse termo foi cunhado em 1955 por um matemático, John McCarthy, né. Há uma polêmica muito grande, né, no uso desse termo até hoje. Tem muitos grandes cientistas da área de inteligência artificial que eles acham que talvez não seria tão apropriado assim usar esse termo. Pensou-se na época em usar processamento complexo de dados. Mas se usar com processamento complexo de dados, não ia ser uma coisa tão, assim, chamativa. E aí John McCarthy, ele cunha esse termo, né, inteligência artificial, que realmente até hoje chama bastante atenção, né, é um bom marketing, né, na ideia do que se propõe fazer. Agora, em relação é importante só destacar aqui, Fernando e Luiz, que a inteligência artificial, ela trabalha com modelos matemáticos. Então toda ela, quem quer entrar nesse ramo no sentido de ajudar a desenvolver novas ideias, deve gostar bastante de matemática e estatística, né. A meu mestrado, agora no doutorado, eu estudo muito mais matemática e estatística do que, coisas relacionadas à programação em si, né. Agora em relação à inteligência humana, tem bastante diferença, tem muitas diferenças, né. Agora a principal diferença está na origem. A inteligência humana, ela foi um atributo dado por Deus ao homem, né, e na essência também. A inteligência artificial, a origem dela, ela foi criada pelo homem, então ela é fruto da ciência humana. Está limitada, né, aos limites desta vida, evidentemente, e limitada àquilo que ela é alimentada para fazer. Então ela depende de ser alimentada, e ela é alimentada
através do quê? De dados que são produzidos pela humanidade, seja em sistemas informatizados, seja o que é a grande maioria das informações, chamados dados não estruturados, esses colhidos nas redes sociais. Os comentários que as pessoas fazem, cada curtida, compartilhamento, né? Cada vez que você interage com as redes sociais, sistemas de pesquisa como o Google, entre outros, né? Nesses meios virtuais, a gente está alimentando, tá jogando informações a nosso respeito ali dentro, e isso está gerando uma quantidade de informações gigantesca, e aí vem esses algoritmos feitos, né, baseados em modelos matemáticos que transformam isso tudo em cálculos para dar respostas, né, e tentar atingir bons resultados, né. Bom, mas um detalhe aqui, o Fernando, é o seguinte, com relação, portanto, à origem. A inteligência humana foi algo dado por Deus. A inteligência artificial foi criada pelo homem. Na essência, é importante entendermos o seguinte: a inteligência artificial não tem alma. Ela não tem empatia, sentimento, né? Ela não ama, ela não se arrepende, ela não sente alegria nem tristeza, né? Ou seja, dentro de si não existe isso. Então daí a gente já percebe que existe uma diferença e a inteligência artificial ela tem seus limites. Nós estamos falando, nesse programa específico, né, dos limites. Você falou da origem, e que é o grande diferenciador aí da inteligência artificial e da inteligência humana. E nós estamos vivendo os dias, podemos dizer, de uma multiplicação, né, da ciência, do conhecimento. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que isso não é por acaso. Verdade. Isso é um resultado de profecia. Capítulo 12, versículo 4 do livro de Daniel, Daniel falou disso, que nos últimos dias a ciência, ou seja, o conhecimento, iria se multiplicar. Então, esse momento nosso, onde a inteligência artificial aí é o grande destaque, podemos dizer, desse tempo que nós estamos vivendo, isso é um marcador profético, porque é resultado de profecia. E ela é resultado do conhecimento humano, das coisas daqui, né, daquilo que é a obra criadora, podemos dizer. Exatamente. Mas a palavra de Deus fala de uma sabedoria que não é daqui. Tiago, capítulo 3, verso 17, eu gostaria de ler porque é um versículo interessantíssimo, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto, ou seja, que vem de Deus, que vem da eternidade, que não é aqui desse tempo, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E essa sabedoria, ela não tem limite. Muito Tem um versículo que eu acho que se aplica aqui, que está no Salmo 119, que diz assim: em toda perfeição, é o salmista dizendo, em toda perfeição eu vi limites. Ou seja, ele está falando daquilo que é daqui. Por mais perfeito, por mais, vamos dizer assim, expansivo em relação a limites, ele diz assim: em toda perfeição eu vi limites, mas o teu mandamento é altíssimo. Ou seja, Maravilha. aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus, ele não tem limite. Portanto, o limite da inteligência artificial, podemos dizer, é o limite do homem, Sim. da inteligência do homem, do raciocínio, da mente do homem, mas a inteligência que vem do alto, ela é Infalível, né? infalível e ilimitável, Glória a Deus. Verdade. ou ilimitada, né? Isso mesmo. Fernando, e olhando o profeta Isaías, no capítulo 58, está no livro de Isaías, 55, versículo 8, o Senhor faz questão de distinguir e separar os pensamentos do Senhor do pensamento humano, porque ele diz assim: olha, porque os meus pensamentos não são
os vossos pensamentos. Então, é Deus separando aquilo que é do homem e aquilo que é dele, do Senhor, né? E nós, no apanhado do que foi dito aqui até agora, né, percebemos que a inteligência artificial, ela é um conjunto de conhecimento, de sabedoria humana, em que há uma certa agilidade no acesso a esses dados. E o grande diferencial hoje é como esses dados são acessados e eles são entregues à população, aquele que está utilizando esse recurso, né? E o Senhor mostrando aqui que os pensamentos do Senhor, quando nós buscamos acessar a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, isso é muito diferente, isso aí é excelente. E nesse conjunto do conhecimento que é acessado pela inteligência artificial, nós vemos que ela nos apresenta aquilo que ela pode predizer, né? Porque o volume de dados, o conjunto de dados é tão grande que ela consegue predizer muita coisa, nos apresentar muitas informações, pessoas que já tiveram a oportunidade de trabalhar com o mercado financeiro ou outros, a própria matemática. Nós vemos que tudo é um conjunto, né? A própria inteligência artificial é resultado de cálculos matemáticos, né? O que ela nos entrega hoje. Agora, predizer ela é capaz, agora prever só Deus. Olhar lá na Glória a frente, Deus. ver lá na frente, só o Senhor. A E profecia, ela é muito precisa, né. precisa, A ela inteligência artificial não é precisa, assim, na exatamente, ela é sua previsão. acertada. E é nisso que nós, como servos, temos o outro diferencial, que é a revelação. Porque a revelação, o Senhor, ele mostra a nós aquilo que ele já está vendo lá na frente. E para nós ele nos dá, porque aos seus ele abençoa enquanto dormem, né? E um dos atributos de Deus é a onisciência, né? Ou seja, é o conhecimento de tudo, em todo o tempo, em toda a história, no nosso tempo, que é o Cronos, e no tempo do Senhor, que é o tempo profético, que é o Kairos. E dentro disso, quais exemplos nós podemos citar desses limites da inteligência artificial? Nós podemos, Fernando, classificar, traçar aqui 3 tipos, né. O assunto é longo, é vasto, né, não vai dar para a gente esgotar aqui, mas eu acho que dos 3 principais, nós podemos dizer, limite limites técnicos, limites éticos e o limite espiritual, né. Eu vou até pedir para o Luiz aqui para me ajudar na resposta, mas a primeira que eu lembrei aqui agora, é dentre os limites, né, em relação ao limite técnico, há muitos também, mas vamos pegar os principais aqui. A inteligência artificial, ela tem uma limitação muito grande na hora de fazer compreensão textual profunda. Então, há coisas que a gente às vezes fala entre nós, né, um ser humano fala com o outro, e uma série de reconhecimentos, padrões ali, já são para o ser humano quase que imediata a interpretação, o entendimento, mas não é bem assim simples na inteligência artificial, porque a tendência dela é ser bem literal. Então, por exemplo, o menino né, fez uma arte ali, aí a mãe olha e fala: que bonito, hein?". Então, para a inteligência artificial, a mãe estaria dando um elogio para a atitude do menino. O menino certamente, se ouvir a mãe falar isso, ele já vai, né, pensar: "Mamãe tá brava, né, ficou brava com o que eu fiz". Então, por exemplo, se eu vou dar uma situação prática aqui. Vamos dizer que eu tô com esse relógio aqui, Fernando, dar um exemplo aqui, eu tô com esse relógio aqui, aí você tá sempre me vendo com esse relógio. Um dia eu chego, te encontro, aí você olha e fala: "Ô Marcos, cadê aquele seu relógio?". Aí eu falo assim: "Fernando, eu estava ontem no aeroporto, vindo para cá", um exemplo, "e eu peguei meu relógio, coloquei dentro da minha mochila, um rapaz passou e levou". Veja, você, ser humano, já entendeu o que que aconteceu sem eu ter falado o termo, entende? Você já abstraiu da situação ali, você já concluiu, você já entendeu, né, perfeitamente, mas a inteligência artificial, para ela, isso não ficou claro, né. Então para ela, primeiro, ela tem que entender o que que é uma mochila.
Ela tem que entender que se um objeto está dentro dessa mochila, essa mochila ela está fechada? Ela estava aberta? Será que o objeto continuou dentro da mochila? Então ela tem que fazer uma série de inferências para chegar a essa conclusão que a gente chega em milissegundos. Eh, o rapaz levou, por que que ele não vai devolver, né? Então tem uma série de fatores. Então essa compreensão, eu dei um texto e para ela não ficou claro o que aconteceu. Tem um texto na palavra do Senhor, Zacarias, no capítulo 11, no verso 13, diz assim: O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Veja, aqui claramente está se falando de uma profecia do que aconteceria mais à frente, né? Zacarias profetizando aqui no livro de Zacarias, eh, da traição, né? E o Senhor, ele, lá no Novo Testamento, menciona isso também, né? É mencionado. Veja, nós não encontramos nenhum adjetivo pejorativo aqui. Nós não estamos encontrando nenhuma parte aqui do texto que esteja nitidamente, literalmente, reprovando aquela atitude. Então, talvez a inteligência artificial iria interpretar esse texto entendendo o seguinte: Deus aqui ele está elogiando uma atitude que Judas fez, vamos dizer. Aquela atitude de traição está sendo elogiada, mas não. Quando nós lemos, nós já percebemos que aqui o Senhor ele está dando uma palavra de repreensão, só que ele não está usando adjetivos, né, vamos dizer assim, no sentido de reprovação. Mas é como se fosse algo contendo ali uma ironia, né. Então a inteligência artificial ela vai ter muita dificuldade, por exemplo, de entender esse tipo de situação, né. Então esse é um exemplo de limite técnico, né. E seguindo com os limites técnicos, nós temos a questão da empatia e a compreensão emocional. A inteligência artificial também, ela não tem essa, nós usamos um termo comum no nosso meio, né, que é a questão da transcender no tempo e no espaço, né. Então a inteligência artificial, ela não ama. A inteligência artificial, ela também não perdoa, ela não sofre. Ela não morre por ninguém, né. Nós sabemos que o Senhor ele se deu por nós, né. Então ela não morre por ninguém. Por quê? Porque é uma máquina. Então ela não tem, essa intuição criativa, né. Apesar de nós ouvirmos tantas notícias relacionadas ao uso da inteligência artificial a cada dia mais próximo das pessoas, nós vemos que existem todos esses limites, eles existem, né, em relação à questão da criatividade, né. Não há a criatividade, há inovação na essência, porque na prática, como também já comentamos, é um apanhado de um conjunto de assuntos que ela aprendeu ao longo de um determinado período, em que há um banco de dados, uma base de dados, e em cima daquilo ali é que está a criatividade dela e um pouco da inovação. Agora, aquilo que nós vemos no ser humano em si, ser criativo e inovador, isso é um limite técnico para a inteligência artificial hoje. Existe também, os limites éticos, né. Então, limite técnicos nós poderíamos até abordar vários outros, enfim, mas devido ao nosso tempo, vamos agora para o limite ético, né. Então, por exemplo, eh, ao ser solicitado a realização de uma tarefa, a inteligência artificial, ela pode responder muitas vezes como ela aprende se alimentando dos dados que são enviados para ela, nós chamamos de base de treino, ela é treinada baseada naqueles dados pré-classificados pelo ser humano, né. Então o especialista humano produziu aquilo ali, então ela vai tentar aprender com o que foi produzido. Então ela vai tentar fazer reconhecimento de padrões, mas o que que acontece, Fernando? Às vezes, essa base de dados ela pode estar enviesada, ela pode conter muitos viés, por exemplo, viés ideológico. Então às vezes você faz uma pergunta, e aquela base de dados ela pode, por exemplo, ser uma base de dados produzida por pessoas de um tipo de pensamento ideológico. Então ela vai responder, evidentemente, de acordo com aquela ideologia, entende? Eh, em alguns momentos, por exemplo, ela poderá também, dar respostas tendenciosas. Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor uma empresa que ela queira fazer uma contratação em massa.
Então ela começa a recolher currículos, né. Então ela fala: "Olha, quem vai fazer a primeira seleção aqui, a primeira seleção, nós vamos usar a máquina, nós vamos usar a inteligência artificial, nós vamos alimentar essa inteligência artificial com, currículos que foram enviados". Então, muitas vezes, a inteligência artificial ela pode pensar o seguinte: "Ah, essa empresa, pegando o histórico dela, a maioria das pessoas desde o passado, que foram contratadas por essa empresa ou por essa indústria, foram homens. Então, eu vou agora selecionar homens", entende? O que que acontece? Talvez ela não vai, ela vai estar enviesada, quer dizer, ela não vai parar e pensar assim: "Ah, no passado a quantidade de homens eram mais contratados porque tinham homens que se formavam nesse, hoje em dia tem mulheres também", né. Então, ele vai acabar tendendo a tomar uma decisão que muitas vezes não é o que a empresa queria. Por quê? Porque ele está, se alimentando de um conhecimento enviesado, entende? Então, esse, por exemplo, também seria um limite na parte ética aí, né. Seguindo com os limites, éticos, né, nós podemos perceber também que a inteligência artificial ela pode gerar informações falhas ou com plágio. Por isso é importante que aqueles que nos acompanham, sempre quando forem utilizar qualquer uma das IAs mais conhecidas, sempre que realizar uma pergunta, que estiver realizando um determinado trabalho, checar a procedência, checar a resposta. Por vezes, nós podemos testar com a própria inteligência artificial, perguntando a ele mesmo, uma pergunta simples: "Você tem certeza da resposta que você, me passou? Você pode me informar a fonte?". Isso é importante para que nós possamos fazer essa verificação em relação à questão do plágio e especialmente a questão de informações falhas. E é interessante, Luiz, porque o que acontece? Quando alguém solicita, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que hoje está muito conhecido, que é o Chat GPT, né. Você vai lá no Chat GPT e pede para ele produzir um trabalho para você. Ele normalmente não, ele vai atender, o objetivo dele, ele não vai questionar, ele não vai dizer: "Mas por que que você está pedindo para eu fazer o trabalho? Isso aí, né, será que você está certo em fazer isso? Está querendo que eu produza para você?". Ele não vai questionar, entende? Ele não vai dar um alerta, olha, ele vai simplesmente atender o seu pedido. Agora o que acontece muitas vezes, como o Luiz falou, ele vai produzir? Vai, mas muitas vezes está cheio de plágio ali dentro. Aí você usa aquilo ali talvez para uma apresentação na faculdade, uma apresentação, e aí qualquer software hoje que pega esse documento e submete, tem vários softwares que fazem isso, vão detectar: "Ó, aqui tem plágio". Aí quer dizer, você pode até estar cometendo uma infração, né, legal. E recentemente nós, recebemos várias notícias falando sobre a questão dos vídeos extremamente realistas, né, que são realizados criados por inteligência artificial, conhecidos como deepfake, né. Então, isso tornou-se algo, eh, importante nós olharmos e conferirmos, porque estão sendo usados, porque são vídeos que não são verdadeiros, estão sendo usados para golpes, para cometimento de crimes. Há uma imagem que ficou muito, circulou bastante recentemente, mostrando o atual presidente americano sendo preso pela polícia americana. Então, quem olha ali no primeiro momento pensa que é verdade, porque é extremamente realista. Mas, na verdade, como diz lá em 2 Coríntios, né, capítulo 11, 14, e não é maravilha, porque o próprio adversário se transfigura em anjo de luz. E o limite espiritual? O que podemos falar dele? Sim, e o limite espiritual, né, evidentemente, veja, a inteligência artificial não tem alma, então ela não transcende. Se ela não tem alma, ela não tem, primeiro, ela não tem livre-arbítrio, né, então, o ser humano, ele tem um livre-arbítrio, que Deus é um poder que Deus nos deu, de fazer escolhas, né, então, nós podemos, fazer escolhas, né, o tempo inteiro nós estamos fazendo escolhas, né. A inteligência artificial não tem esse poder de escolha. Ela vai responder de acordo com o que foi programada, né. Outro detalhe importante, o Fernando, é como ela não tem alma, né, ela não tem experiência com Deus. Ela não recebe a fé profética que vem da eternidade, passa pelo tempo do homem, nos conduz de volta à eternidade, né. Então, ou seja, você pode muitas vezes
pedir lá no chat GPT, né? Vou dar mais um outro exemplo prático aqui. Produza uma oração. Se existir dados na internet de pessoas que escreveram orações, um exemplo, ele poderá fazer uma pesquisa, aprender como faz aquilo ali e tentar reproduzir algo semelhante. Porém, não é algo que está partindo de uma alma remida e lavada no sangue de Jesus, né? Então, assim, simplesmente produzir ali uma frase que está tentando imitar ou simular, vamos dizer, uma oração, um cântico, alguma coisa assim, ele poderá ser possível fazer isso, porém, é importante nós dizermos o seguinte: isso não tem valor nenhum para o Senhor. Para Deus não há. Por quê? Porque para o Senhor o que importa é aquilo que vem da alma. A verdadeira adoração, né, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Mateus 15, no verso 8 e 9, diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, esse texto aqui está mostrando que para o Senhor importa muito mais o coração, a alma, né, daquele que se achega, muitas vezes, como necessitado diante do Senhor. A oração talvez não seja tão bonita quanto uma oração que o ChatGPT queira tentar imitar ali, né? Mas, muitas vezes uma oração simples, ela vai produzir seus efeitos, né, como diz a palavra também, né, às vezes a oração de um justo Ela vai alcançar o é, trono de Deus, né? pode muito em Glória. seus efeitos. Glória a Não uma Deus. oração que foi produzida de forma, simplesmente artificial por por um mecanismo ali de modelos matemáticos, né. Então seria algo sem sentido. Mas o que importa ou seja, a IA ela não pode, né, sentir esse tipo de experiência, ela não pode ter uma experiência com dons espirituais, por exemplo. A fala do Luiz aqui foi muito assertiva, né, como é que ela vai prever? A profecia contida na palavra, ela é precisa em tudo. Então a gente pode hoje contemplar muitas profecias, cumprimentos de profecias que aconteceram, ocorreram de forma a gente encontra na palavra com precisão. A inteligência artificial, ela não tem como, porque ela não tem como ser, como ela não tem alma, né, ela não vai ser, não vai ter comunhão com Deus e, portanto, ela não vai ser algo ali que algum ser, né, vamos dizer assim, que vai transmitir uma mensagem que parte de uma alma salva pelo Senhor, né. Estamos caminhando aqui para o final, então, para a gente concluir aqui, nós podemos dizer que a inteligência artificial, ela é uma criação do homem, da mente do homem, da capacidade do homem, e o homem é limitado, o homem é falho, o homem é imperfeito. E a própria palavra de Deus diz, eu anotei esse verso aqui, Jeremias, no seu capítulo 17, verso 5, diz que maldito é o homem que confia no homem. Então, confiar totalmente, cegamente na inteligência artificial, você pode ir por um caminho errado, né? Mas o que devemos estar, ou melhor, onde devemos estar firmados, é na palavra de Deus, é naquilo que vem do alto, é naquilo que vem da eternidade, porque o Senhor não É falha, verdade. a palavra do Senhor é inerrante, né? Tem a inerrância da palavra de Deus, Glória a Deus. né? Ela é infalível e o mais importante, ela produz naquele que a recebe, que aguarda a vida eterna, e isso que é o mais importante. Glória a Deus. Glória a Deus. Importante, Fernando, destacar que a dependência tecnológica, hoje em dia tudo está dependendo, né? Hoje em dia até na vida pessoal, né, as pessoas andam consultando coisas, fazendo, o tempo inteiro você vai se deslocar para um lugar, você pede ajuda no celular ali o Maps, enfim. Mas essa dependência tecnológica jamais deve substituir a dependência da direção do Senhor nas nossas vidas. Muito bom. A inteligência artificial ela é uma boa ferramenta, acelera os trabalhos, nos auxilia bastante, né? Agiliza processos, atende muitas demandas que nós temos, principalmente relacionado a questões de trabalho, né? Mas é importante observar que ela não substitui a verdadeira sabedoria que vem da parte do Senhor. E o salmista ele diz no Salmo 62, versículo 5, né? Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança, em algumas versões,
a minha salvação. Então, é uma oportunidade que nós temos de deixar a nossa alma ter uma experiência com o Senhor, né? Uma experiência rápida, retornando para Vitória recentemente, uma viagem de avião. Olhei para fora e vi ali as nuvens e pensei, poderia ver um anjo aqui, né? O avião já estava lá em cima. Mas rapidamente nós passamos por uma turbulência, né? Eu lembro que havia uma jovem do lado, ela estava o tempo todo eh, rolando a tela, é um termo que os jovens utilizam, né? O celular o tempo todo. Os aviões hoje são todos conectados, né? E no momento da turbulência, ela olhou e falou assim: "Eu posso falar com você?" Ela não tinha falado nada comigo, mas nessa hora da turbulência, do desespero, procurou conversar, porque precisava conversar, precisava falar alguma coisa. E prontifiquei ali na hora ali, mas depois que a turbulência passou, ela voltou para o celular dela. Então a dependência tecnológica, ela não pode nos afastar da dependência de Deus, né? Porque haverão momentos em que a inteligência artificial não poderá nos socorrer e o Senhor pode. O salmista diz aqui, né? Minha alma espera somente em Deus. Salvação vem do alto, vem dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos encerrando aqui mais esse episódio. Agradecer aqui a participação do pastor Marcos, Amém. do Luiz, Amém. e a você que participou conosco. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus e até o próximo episódio.